Neste vídeo, faço uma reconstituição histórica das políticas públicas da educação superior no Brasil, durante os dois mandatos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Trata-se de um tempo em que o pobre pôde cursar uma universidade, o tempo em que os filhos e filhas da empregada doméstica, do pedreiro, do sem-terra, do agricultor, do índio, viraram engenheiros, advogados, cientistas. As informações contidas neste vídeo podem ser verificadas no site Memórias da Ditadura, Fundação Perseu Abramo, lula.org e Casa 13. Na descrição do vídeo está disponível os links de acesso aos mesmos. Pois bem, historicamente o ensino superior no Brasil sempre foi privilégio de uma pequena parcela da população, a parcela branca das classes A e B, concentrada nas regiões Sul e Sudeste e na região litorânea do país. Mas o perfil começou a mudar na primeira década dos anos 2000. Cada vez mais, jovens de origem pobres, negros e pardos, de todas as regiões do país passaram a alcançar o que era restrito a poucos, graças às oportunidades que foram criadas pelos governos Lula entre os anos de 2003 a 2010, a partir da expansão e interiorização da rede federal de ensino superior, e também pelas políticas afirmativas, a distribuição recorde de bolsa de estudos e ao acesso facilitado ao crédito estudantil. Entre 2000 e 2010, o número de pessoas com ensino superior completo mais do que dobrou no país, passando de 5 milhões e 900 mil para 13 milhões e 500 mil pessoas, sendo Nordeste, Centro-Oeste e Norte as regiões do país com maior aumento do número de diplomados. A taxa de escolarização bruta da população total entre 18 e 24 anos e o número de matriculados no ensino superior passou de 10% para 23,4%. O aumento foi ainda mais expressivo nas regiões Norte, que saltou de 5,2% em 2000 para 16,5% em 2010. E Nordeste subiu de 5,2% para 14,1%. A cara da universidade mudou, mais negros, mais trabalhadores, mais pessoas do campo e de fora das grandes cidades. Políticas públicas ousadas foram aos poucos derrubando os muros que separaram por século a maioria da juventude brasileira do ensino superior. Ao contrário da América Espanhola, onde a primeira dezena de universidades foram criadas ainda no século XVI, no Brasil, os primeiros cursos de ensino superior só surgiram em 1808, após a chegada da corte portuguesa. As primeiras universidades brasileiras, para que se tenha ideia, foram criadas apenas no século XX. Em 1920, foi fundada a Universidade do Rio de Janeiro e em 1934, a Universidade de São Paulo, a famosa USP. Em 2003, o Brasil tinha apenas 43 campos de universidades federais concentrados no Sudeste, no Sul e na região litorânea. Em 2010, com o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais, o REUNE, esse número subiu para 230, com crescimento interiorizado e pautado pela desconcentração regional. Os novos campos foram construídos principalmente em cidades de médio porte. No total, o Brasil ganhou 14 novas universidades federais e 126 campos, com foco na política de interiorização do ensino superior e da ampliação do número de matrículas nas regiões Norte e Nordeste. Entre 2005 e 2010, o volume total de matrículas das universidades federais cresceu 90,1%, passando de 3 milhões e 880 mil para 5 milhões 450 mil. As vagas nos cursos noturnos, que beneficiam os estudantes trabalhadores, saltaram de 2 milhões e 200 mil para 3 milhões e 450 mil. O perfil socioeconômico dos estudantes de ensino superior foi progressivamente alterado. Em 2010, pela primeira vez, a proporção entre egressos de escolas públicas e de escolas privadas se inverteu, com 50,39% dos alunos provenientes de escolas públicas. A porcentagem de alunos de universidades públicas que também trabalhavam passou de 26,3% em 2004 para 37,6% em 2010. Dessas instituições, 43,7% dos estudantes pertenciam às classes C, D e E 23,5% à faixa B2. Antes dos governos do PT, para virar doutor, era preciso nascer rico ou endividar-se bastante para pagar mensalidades e materiais didáticos caríssimos. Em 2005 foi criado o programa Universidade para Todos, o ProUni.
oferecendo bolsas integrais ou parciais para alunos vindo do sistema público de ensino médio ou bolsistas integrais do sistema privado, mediante renúncia fiscal das instituições privadas. Para concorrer a bolsas integrais, os estudantes precisavam comprovar renda familiar mensal bruta de até um salário mínimo e meio por pessoa. Para as bolsas parciais, de 0,5 salário mínimo. E o estudante deveria ter renda familiar per capita, ou seja, em toda a sua família, essa renda era bruta, de até 3 salários mínimos. Os candidatos eram selecionados com base na nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. E entre 2005 e 2010, o ProUni concedeu 1.130.000 bolsas totais ou parciais para a classe trabalhadora. Além disso, havia o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, Programa de Financiamento de Mensalidades a juros baixos, que beneficiou mais de 430.000 estudantes. No mesmo período, a partir de 2007, os dois programas podiam ser acessados em conjunto pelos estudantes de baixa renda. Em caso de bolsa parcial do ProUni, o aluno poderia financiar os 50% restantes com o FIES. Com a expansão do ensino superior, aumentou o número de estudantes que faziam parte da primeira geração de suas famílias com acesso à universidade. Em 2010, nas universidades federais brasileiras, 71,6% dos alunos tinham pais sem ensino superior. Em 1996, o percentual era de 67,8%. Em 1997, apenas 0,5% dos jovens de 18 a 24 anos, que estavam entre os 20% da população mais pobre do país, cursavam ou concluíram o ensino superior. Essa porcentagem permaneceu quase inalterada até 2004, quando chegou a 0,6%. Em 2011, no entanto, o número aumentou quase 9 vezes. 4,2% dos jovens mais pobres estavam na universidade. A ampliação do acesso à educação se deu em todos os níveis. O número médio de anos de estudo para pessoas entre os 25% mais pobres passou de 7,4 em 2001 para 9,2 em 2010. Historicamente, o ensino superior no Brasil sempre teve cor, e esta sempre foi branca. Em 1997, o percentual de jovens pardos entre 18 e 24 anos que cursavam ou tinham concluído o ensino superior era de apenas 2,2%. Entre os jovens negros, o índice caía para 1,8%, segundo dados do MEC. Em 2005, menos de 1% dos professores das universidades federais eram negros, de acordo com a pesquisa Inclusão Étnica e Racial no Brasil. Na época, 45% da população brasileira se declarava negra. Em 2003, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, foi pioneira ao instituir políticas afirmativas de cotas raciais, política de reparação histórica e redução das desigualdades socioeconômicas entre negros e brancos. Este foi o resultado de intensa mobilização da sociedade civil organizada, que em 1995 conseguiu aprovar uma lei destinando 20% das vagas nas universidades estaduais para negros e 25% para estudantes da rede pública. Em junho de 2004, a Universidade de Brasília, a UNB, se tornou a segunda instituição de ensino superior do país a adotar cotas. Até 2010, 93 universidades públicas contariam com políticas afirmativas, 67% das quais com cotas para negros e indígenas. Em 2009, o então Partido Democratas, o DEM, hoje União Brasil, entrou com ação no Superior Tribunal Federal, o STF, contra o sistema de cotas da UNB, alegando inconstitucionalidade e que ele criaria um tribunal racial. Em 2012, por unanimidade, o STF declarou a constitucionalidade do sistema de cotas, declarando ainda que ações afirmativas deveriam ser usadas como modelo para outras instituições, a fim de superar a desigualdade histórica entre negros e brancos no país. Entre 2003 e 2009, 98 mil jovens negros entraram no ensino superior por meio de políticas afirmativas raciais. Em 1992, apenas 1,5% dos negros entre 18 e 24 anos estavam nas universidades. Em 2009, eles eram 8,3%. Em 2012, a Lei Federal 12.711 instituiu a política de cotas raciais e sociais, garantindo até o final de 2016 a reserva de metade de todas as vagas em universidades e institutos federais para cotas raciais e sociais. Até 2015, essa lei garantiu a matrícula de mais 110 mil estudantes negros no ensino superior. Houve quem apostasse que a ampliação do ensino superior traria uma queda inequívoca na qualidade e que
a facilitação do acesso iria na contramão da meritocracia. Não é o que se verifica. Todos os programas sociais de políticas afirmativas implementados exigem qualificação e avaliações para que os estudantes se tornem beneficiários. Para participar do ProUni, ser contemplado por alguma política afirmativa, acessar o FIES ou entrar em qualquer das universidades federais, construídas ou revitalizadas pelo REUNI, o estudante precisa ter feito no Exame Nacional do Ensino Médio, o ENEM, o mínimo de pontos exigido para o curso que pleiteia. Em 2009, o governo federal lançou o Sistema de Seleção Unificada, o SISU, um programa informatizado no qual instituições públicas de ensino superior oferecem vagas para candidatos participantes do ENEM. O candidato se inscreve definindo se deseja concorrer às vagas de ampla concorrência ou aquelas destinadas às políticas afirmativas, observadas as notas mínimas exigidas para o ingresso em cada uma das universidades. O SISU seleciona aqueles mais bem classificados no universo de pleiteantes. Em 2004 foi criado o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, que contaria com a avaliação das instituições dos cursos e do desempenho dos estudantes. O sistema, com muitas variáveis, avalia tanto o ensino e a pesquisa quanto as instalações físicas das instituições e conta com instrumentos complementares, como o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD. Em 2010, o Brasil tinha 6 universidades entre as 500 melhores do mundo. O desempenho de alunos cotistas no ensino superior se provou igual ou superior ao daqueles que não ingressaram por meio de cotas. Na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, por exemplo, a UERJ, a taxa de aprovação dos cotistas em todas as matérias chegou a 49%, contra 47% dos demais alunos, enquanto a evasão ficou 4 pontos percentuais menor. A tendência se confirmou em todo o país. Na Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE, a média de nota dos cotistas foi de 8,8 contra 7% dos não cotistas. Na Unicamp, em São Paulo, seu desempenho foi superior em 34 dos 56 cursos acompanhados, incluindo os mais concorridos, como medicina, cuja média dos cotistas ultrapassou em 3/10 a dos demais alunos. Durante os governos do PT, o Brasil, de fato, chegou à universidade. No momento, o país governado por Bolsonaro e pelo Centrão é um desastre, em todos os campos das políticas públicas, e não podia ser diferente na educação. Na educação que, em 3 anos e meio de governo, já conheceu 4 ministros. A política mais eficiente do Ministério da Educação do governo Bolsonaro tem sido a da corrupção. Dentre as denúncias, destaca-se, por exemplo, a do pastor, amigo do presidente, que exigia propina em barras de ouro em troca de liberação de recursos públicos para as prefeituras. Disto tudo, fica uma certeza, a de que o Brasil pode ser diferente, pode ser mais justo, mais igualitário. Pode porque já o foi. E neste ano, em outubro, o povo brasileiro terá a oportunidade de retomar o caminho do crescimento e da construção da dignidade de todas e todos, ou continuar sob o governo da desesperança e da ignorância.